1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Gostaria de falar um pouquinho sobre unidade. De unidade no Espírito. Que é o que nós precisamos, né? O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre unidade, mas eu não quero abordar simplesmente a unidade, aquela que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, que ele fala da ação conjunta de todos os membros do corpo de Cristo. Eu quero falar de uma ação que você age de fato no Espírito, mas no Espírito do que a palavra diz, no Espírito do que o Evangelho diz. Então vamos lá, eu quero ler os textos aqui, vou fazer alguns comentários, mas o próprio texto vai se comentando à medida que a gente vai lendo ele. Então, a partir aqui do versículo 4, o apóstolo Paulo começa dizendo: eu sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus para cada um de nós. Em tudo fostes enriquecidos, na palavra, no conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De que maneira o testemunho de Cristo é confirmado em nós? Através da presença viva do Evangelho na nossa vida. Não é a presença da religião na nossa vida, não é a presença de um culto todo domingo, ou de algo sistemático. É a presença confirmada de que Cristo habita em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a glória do que Ele é dentro de nós. Então Paulo está afirmando isso a essa igreja aqui em Corinto. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não vos falte nenhum dom, para que você seja a cada dia mais irrepreensível até o dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual nós fomos chamados a essa comunhão no Espírito, a essa unidade no Espírito. Ele continua aqui no versículo 10 dizendo assim: eu rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa, tenhais a mesma linguagem, tenhais o mesmo sentimento, tenhais a mesma disposição, e que não haja entre vós divisões, mas antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que é disposição mental? É aquilo que você está pronto para fazer. E que essa disposição mental, que nós estejamos prontos para realizar, que essa disposição seja nas confirmações do Evangelho que ele está dizendo aqui. Porque nós fomos enriquecidos na palavra, enriquecidos no conhecimento, recebemos o poder de Deus, recebemos a graça de Deus. E a cada dia que nós vamos confirmando isso em nossa vida, nós vamos avançando dentro dos processos. Para isso, temos que ter unidade. A unidade do Espírito é a mesma disposição mental, a disposição mental do Evangelho. A disposição mental da prática do Evangelho. Por isso que devemos falar a mesma linguagem. E não é só o falar a mesma coisa, mas é o agir. Porque a boca fala das ações que estão prontas no coração.
A boca fala da abundância do coração. E estejamos nessa mesma disposição mental. Falar a mesma coisa, sem divisões. Que estejamos inteiramente unidos, com essa disposição de mente, sem contendas. Não pensando que você é deste ou daquele. Se você descer mais o texto aí, diz assim: eu tenho visto que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou deste, eu sou daquele, eu sou dessa igreja, eu sou daquela, eu sou desse movimento, eu não sou de nada. O Evangelho não te chama para te ser de alguma coisa. O Evangelho te chama para ter a disposição mental do próprio Evangelho. Nós temos a mente de Cristo. Aqui no capítulo 2, ele vai falar da mente de Cristo. E ele disse assim: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você tem a mente do Evangelho, você tem a mente de Cristo. Por isso que devemos andar nessa disposição mental. É nessa disposição que somos chamados a caminhar. Eu gostaria que você fosse agora lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 32. Diz assim o texto: da multidão daqueles que creram, era um o coração e a alma. O coração e a alma deles eram um único pensamento, uma única disposição. E ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. Não considere o que é propriamente seu. Tem um texto que Paulo fala numa das cartas, que ele diz assim: cada um considere o outro superior a si. Não considere propriamente seu o que é seu, mas considere que é do outro. É interessante que ele fala dessa disposição mental de você ter uma mente única no processo da fé e no processo do Evangelho. Dá um pulinho ali para Filipenses no capítulo 1. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Estais firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando junto pelo Evangelho. Em nada você esteja intimidado. Lute pelo Evangelho. Lute por manter essa unidade de pensamento, unidade de alma, unidade de espírito, pensando sempre no processo do Evangelho, a partir da sua vida, para a vida do seu próximo. Primeiro na sua casa, depois expandindo esse mesmo espírito. Como o texto que eu li anteriormente, que diz assim: o coração e a alma deles eram um só. E o primeiro texto que eu li, que nós devemos também falar na mesma coisa, sem divisões, inteiramente unidos, numa mesma disposição mental, sem contendas, não pensando que esse ou aquele não pode fazer parte do seu grupo, o grupo da fé, o grupo do Evangelho. Como é que isso acontece? É no Espírito, é no mesmo Espírito, é tendo a mesma disposição mental, é tendo a mente de Jesus. Capítulo 2 de Filipenses. Se há alguma exortação em Cristo,
se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, é algo unânime, é algo numa mesma disposição, entranhados afetos e misericórdias. Tem que ser de comum acordo, o afeto, a misericórdia. E ele continua dizendo: complete a minha alegria, de modo que vocês pensem da mesma maneira, pensem da mesma forma, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tenha em você o mesmo sentimento em relação ao outro. Isso é batalhar pela fé e pelo Evangelho, tendo o mesmo sentimento, tendo a mesma disposição mental, porque a graça foi derramada, o conhecimento de Deus foi derramado, a palavra viva de Deus foi derramada. Amém. Tudo é derramado em abundância sobre as nossas vidas por intermédio de Jesus. Amém. Jesus nos livrou do império das trevas. Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos assentou com Ele nos lugares celestiais nele mesmo, juntamente com Cristo assentados. Nós estamos ligados e precisamos desenvolver a mesma disposição mental no nosso dia a dia, no nosso passo a passo, na nossa vida de fé. Complete a minha alegria, diz o apóstolo. Pense da mesma maneira, pense da mesma forma, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, nada façam por partidarismo, nada faça separando uns dos outros, mas unindo uns aos outros. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É interessante, né? O Evangelho é tão simples, a gente gosta de complicar. É só saber conviver. Lutar pela fé evangélica, como ele diz ali, lutar pelo Evangelho é conviver uns com os outros, é encontrar Jesus no outro, é ser Jesus para o outro, é ver Deus se revelando no outro. É isso que faz toda a diferença. É encontrar algo de bom no seu semelhante, é encontrar algo de Deus no seu semelhante, mesmo que nunca professe a palavra Deus, ou nem diga que é de Deus ou que não é, mas você encontrar algo de bom nele, e você ser algo de bom na vida do seu semelhante. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus é revelado através dos seres humanos, uns com os outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele era Deus, mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tomou uma forma de servo, foi achado em semelhança de homens, em figura humana, e se humilhou e foi obediente. Ele se esvaziou de toda a sua divindade e se transformou num homem. O nosso chamado é para servir a humanidade. Esse é o Evangelho. É servir os outros. Servir uns aos outros. Volta aí para Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo está falando. Olha a recomendação que ele diz: andeis de um modo digno da vocação que vocês foram chamados, com humildade
com mansidão, com longanimidade, seja longânimo, uma pessoa que vai suportando uns aos outros em amor. Se Paulo está dizendo que é para suportar uns aos outros, às vezes se torna insuportável, né? Conviver com uma pessoa ou outra. Mas por isso que tem a exortação: suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade da fé, a unidade do Espírito, no vínculo da paz. É em paz que se preserva a unidade. Que nós sejamos pessoas que promovem a paz. Bem-aventurados são os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançam a misericórdia. Bem-aventurado que é feliz, né? Muito feliz. Muito feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, porque eles serão saciados da justiça. Bem-aventurado, muito feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados em justiça. Preserve a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há uma só disposição mental, há um só Espírito, devemos estar numa só mente, numa mesma disposição. Há somente um corpo, um só Espírito, como também nós fomos chamados numa só esperança. Porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Isso é unidade. Quando você se batiza de Jesus, você é revestido de Jesus. Há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Siga a verdade em amor. Cresça naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, de quem esse corpo todo ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas uns com os outros, vai crescer para a edificação de si mesmo em amor. Não ande mais na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas ande debaixo do Espírito do Evangelho, Espírito da fé, do Espírito de Jesus. Amém?